do ponto A. Então, no ponto B, existirá uma pressão maior do que no ponto A. Por isso que o ponto B, a pressão no ponto B, ela vai ser a pressão no ponto A mais alguma coisa. A pressão no ponto A, ela é menor porque existe uma quantidade de água menor sobre esse ponto. Esse termo aqui, DGH, ele pode ser deduzido da expressão que define pressão. Eu vou deduzir isso num bloco de nota. A gente tem que pressão é a força atuando numa área, e nesse caso, a força no ponto B vai ser o peso da coluna do líquido que está atuando em cima do ponto B. Então a força vai ser o peso que é dado por mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Só que um conceito mais geral do que massa para um fluido é a densidade. Porque a densidade nos dá informação tanto da massa quanto do volume. E o volume ele também pode ser escrito como a área vezes a altura. Imaginando um cilindro, tal como esse aqui, o volume desse cilindro ele pode ser dado pela área, que é essa seção aqui, a base do cilindro, vezes a altura. Desse modo, temos o volume do cilindro. Isolando a massa aqui nessa relação com a densidade, encontramos essa equação que substituímos na equação que define a pressão. Encontramos essa nova relação e podemos simplificar A com A e temos DGH, que é esse termo aqui. Esse termo aqui, DGH, é o peso da coluna do fluido que vai de B até A, que é esse ΔH. De modo que essa aqui é a pressão hidrostática. Para tentar ilustrar ainda mais que a pressão ela depende da profundidade, nós podemos fazer uma garrafa PET, enchê-la com um líquido, com água, por exemplo, e furá-la. Vemos aqui que um furo numa profundidade maior, a pressão ou o líquido ele é ejetado com uma maior velocidade, porque a pressão nesse ponto é maior do que nesse ponto. A gente pode verificar isso aqui olhando para o princípio de Steven. Falando sobre vasos comunicantes, que são vasos interligados, exemplificado aqui nessa figura. Eu tenho vários recipientes que estão conectados, só que eles têm formatos aleatórios. Quando estamos na condição de equilíbrio, ou seja, o fluido está estático, e isso significa que a pressão nesse ponto é a mesma desse ponto e desse também, e o líquido ele é o mesmo, ele é homogêneo, independente da forma do recipiente que contém o líquido, eles estarão em equilíbrio na mesma altura.
devido ao princípio de Steven. Podemos complicar um pouco mais a nossa vida e falar de líquidos immiscíveis, que são líquidos que não se misturam. Nesses casos, o líquido com a densidade maior fica no fundo e o líquido com a densidade menor fica na parte superior. Em problemas que envolvem líquidos immiscíveis, queremos saber a altura da coluna em que os líquidos ficam em equilíbrio, e nós podemos encontrar essa relação da altura com a densidade, sabendo que nesse ponto aqui, na interface de um líquido para o outro, aqui no ponto 1 e no ponto 2, essa coluna de altura H de índice A vai fazer a mesma pressão no ponto 1 que esse líquido com uma altura, uma coluna de altura H de índice B faz no ponto 2. Então veja que nesses pontos nós temos que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. E essas pressões elas serão dadas pelos pesos das colunas nessa área. A pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Aqui, esse recipiente ele está aberto, então ainda tem uma coluna de ar aqui em cima que também vai contribuir para a pressão nesse ponto. Então, no ponto 1, a pressão ela vai ser dada pela pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna aqui do líquido. E a mesma coisa vai ser dado no ponto 2. A pressão atmosférica nós podemos simplificar, porque ela é a mesma desse lado e desse lado. E a aceleração da gravidade, tanto de um lado quanto do outro, também vai ser a mesma. Então podemos simplificar aqui nessa equação a pressão atmosférica e a aceleração da gravidade. E podemos encontrar essa relação da altura e das densidades em que esses líquidos immiscíveis estarão quando estiverem no equilíbrio. Agora, o princípio de Pascal quer dizer que em líquidos incompressíveis, a variação da pressão é transmitida integralmente para todo o fluido. Significa que se eu variar a pressão em um ponto do fluido, ela vai ser transmitida igualmente para todos os pontos do fluido. Porque em líquidos incompressíveis, a densidade ela é constante. Para que a densidade continue constante em todo o líquido, ela tem que ser transmitida para todo o líquido. E uma aplicação disso são prensas hidráulicas, onde eu tenho um pistão com uma área aqui e um outro pistão com uma área um pouco maior que essa primeira. Aplicando uma força nesse pistão de área menor, uma força pequena ou uma força qualquer, eu posso ter uma força aqui que ela é amplificada, porque a pressão ela é transmitida integralmente ao longo de todo o fluido até chegar a esse pistão de área maior. Ou seja, com forças pequenas, eu posso amplificar a minha força nesse pistão de área maior.
Só que como nada é de graça na natureza, para que essa força aqui ela aumente, essa força ela é maior do que essa, a força F2 é maior do que F1, e eu tenho um ganho nessa força a custo de eu aumentar o deslocamento desse pistão. Então, enquanto esse pistão ele se desloca pouco, esse se desloca muito. Porém, em compensação, com uma força pequena, eu tenho um ganho na força aqui. E com isso eu posso levantar coisas pesadas, como um carro. Eu posso estudar melhor situações como essa através dessa relação, onde eu simplesmente igualo a força, a pressão nesse ponto e a pressão nesse outro ponto.